Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês e fazer uma indicação de um livro de terror, A Mulher de Preto, da autora britânica Susan Hill. Depois da abertura, que tem tudo a ver com o livro de hoje. Hey, where'd this come from? I found it. Well, let's both play. You really don't want me to play? Captain Howdy said no. Who's Captain Howdy? Howdy. Então, gente, A Mulher de Preto, com certeza vocês já devem ter ouvido falar, principalmente por causa do filme 2010, 2012, eu acredito que seja 2012, com aquele ator, né, o famoso que fez lá o Harry Potter, o Daniel Radcliffe, né? Acho que é assim o nome dele. Então, esse filme é de 2012, eu lembro de ter assistido, mas eu ainda não tive tempo de reassistir, mas eu vou falar sobre as adaptações mais pro final do vídeo. Então é sim, é uma adaptação sobre este livro aqui, que é de 1983. Esse livro, na verdade, você não ouve falar muito dele por aí, né? Eu li ele em recomendação lá do Rubens, do canal dele, do Ler Vicia. Ele fez uma resenha super legal, deu uma introdução do livro e tudo mais. E ele é publicado pela Record. Vocês ainda encontram ele para comprar na Amazon, tá? Eu comprei na promoção da Prime Day, mas ele não estava na Prime Day. Eu comprei ele em usado de terceiros. Mas ele estava com bom preço e eu acabei pegando. Então vocês conseguem comprar ainda. E, gente, vale super a pena, não perde, viu? Vai que um dia vocês não encontram mais, né? Sobre a capa, é a capa do filme. Tem a capa original americana, que ela é super legal. Mas tudo bem, assim, não achei feia não, achei bem legal. Mas então, gente, vamos falar um pouquinho então vamos dar um contexto e sobre a história e depois uma observação daquilo que eu lembro do filme, tá? É um livro de 1983, a Susan Hill é uma escritora britânica que é fã de terror, né? Ela lê, consome bastante, e aí ela criou uma história com um ar vitoriano, sabe? Aquele terror das antigas mesmo, um terror mais clássico, sem muita pressa, com um desenrolar um pouco mais lento, não é aquele terror apelativo, então é uma coisa mais devagar. Mas a escrita dela é direta, sem enrolação, sem muito floreio. E é uma escrita de qualidade. Então é um livro pequeno, ele tem 207 páginas, então você lê tranquilamente no final de semana ou durante a semana sem pressa. Eu recomendo que vocês leiam durante a noite, que daí vai ser bem mais interessante, tá? Então, gente, o que se trata a história? A história vai começar bem daquele estilo britânico, onde tem aquela tradição, né? O pessoal que gosta de terror já sabe, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Que lá eles têm o costume, já muitos anos, de na noite de véspera de Natal se reunirem ali com os familiares em frente à lareira e contar histórias de fantasmas. Não necessariamente de terror. E lá é super comum e a gente tem vários livros e vários contos, várias histórias que tem essa temática, né? Então aqui o protagonista, que é o Arthur, nos momentos atuais, ele já é idoso, então ele tá reunido ali na véspera de Natal com a família, com os filhos e com os netos, e eles começam, né, a ali perguntar pra ele se ele conhece alguma história de terror pra contar, e ele tem, só que ele se sente muito incomodado com aquilo, e aquilo traz lembranças negativas pra ele se sente incomodado, e ele sai, ele sente um pouco falta de ar. Até que no dia seguinte, ele não vai contar a história pra gente, ele vai escrever. Ele decide escrever. Então aí a gente vai saber o que aconteceu com ele quando ele era bem jovem, ali nos seus 30 e poucos anos, tá?
Aí vai começar então contando pra gente que quando ele tinha ali seus 30 e poucos anos e ele era advogado, morava em Londres, ele foi enviado para uma cidadezinha do interior, bem assim do interior mesmo, bem pequena, bem escondida lá da Inglaterra, para cuidar do inventário de uma senhora, a senhora Drabble, que morava sozinha, viúva, e ela faleceu há poucos dias e precisa de alguém para cuidar do inventário, né, gente? Aquela papelada, aquela coisa toda. E ele vai ser enviado para lá. Ele fica até animado no começo, né? Ele vai sair daquele clima cinzentado, chuvoso e muito frio de Londres, mas ele vai cair num lugar com um ambiente bem... acho que pior até. É frio, é muito úmido. A cidadezinha ela é dominada por uma névoa e por uma bruma que é permanente ali, né? Então é aquele clima bem desconfortável. E aí ele aceita, né? Isso é bom pra ele, pro trabalho dele, né? Chegando lá, antes, né, falou assim pra ele, olha, você vai resolver as papeladas, você vai na casa dela, você vai procurar os documentos, pode ser que você resolva numa tarde só, ou leve alguns dias. A gente não sabe se a senhora Drabble era bem organizada, né? A gente não sabe o estado ali que tá as coisas. Então pode ser que você seja rápido, vaze logo ou demore uns dias. Então já é um lugar bastante esquisito, bastante sombrio. E as pessoas não são muito de conversa, mas tal. Aí ele vai, a primeira coisa que ele tem que fazer é ir no velório, no enterro, né? Chegando lá, só tem ele. Tem mais ninguém. E ele começa a ver uma figura estranha, assim, de longe. Uma mulher de preto, com uma aparência bem assustadora, uma aparência cadavérica, né? Muito branca, muito magra e como se ela... muito magra mesmo, como se a pele tivesse grudada. E que exala uma atmosfera de ódio, de sentimentos ruins ali. E sempre olhando diretamente para ele. Ele começa a olhar, primeiro ele vê ela dentro da igreja, depois ele vai até o cemitério, ela tá lá no cemitério, entendeu? E a figura sempre olhando para ele. E aquela atmosfera pesada. Mas ele não sabe quem é, ninguém fala nada. O padre, ninguém fala nada, até que ele pergunta, ele fala dessa figura e ninguém sabe dizer quem que é. Mas na verdade você nota que as pessoas não querem falar sobre isso. E aí ele vai ficar alguns dias na casa, né? No primeiro dia que ele chega, ele fica no hotel, mas depois ele vai passar a noite na casa. Ele continua vendo essa mulher. E as pessoas continuam evitando ele falar sobre isso. E aí falam assim pra ele, você não precisa ficar lá, isso não vai ser bom pra você. E ele fala não, porque ele tem aquela ideia de que as pessoas do interior, as pessoas da cidade grande, né, de Londres como ele, são pessoas mais inteligentes, são pessoas melhores. O pessoal do interior é muito lerdo, é muito supersticioso, fica acreditando em assombração e coisas ruins, sobrenaturais, etc. Então ele meio que se desfaz, né, desse jeito do pessoal do interior de ser. Então ele não acredita em nada disso, ele é bem cético e tal, só que daí ele vai passar uma noite na casa. Chegando lá, ele fica bastante surpreso, porque é uma casa estilo vitoriano muito grande e muito bonita de certa forma, mas que resistiu à umidade, resistiu a temperaturas frias durante muitos anos. Deve estar uma casa conservada, mas é uma casa sombria, né? E ele vai passar a noite lá. Ele começa a estudar e acontece coisas lá que eu não vou contar pra vocês. Ele fica com um cachorrinho, uma cadela, que o rapaz fala assim pra ele, olha, você não precisa ficar lá se você não quiser. Mas já, gente, é mais prático que eu fique, eu não acredito em nada disso, em coisas sobrenaturais, nada, é bobagem.
Daí o cara fala assim pra ele, então você precisa de um cachorro. Ah, mas eu não tenho cachorro, eu te dou um. Pode levar a aranha, que é a cadela, né? E a aranha vai com ele, aí começam coisas estranhas, né? A cadela sente alguma coisa, o pelo eriça, ela fica irritada, ela fica de um lado pro outro, ela fica perturbada, as orelhinhas ficam em pé. Tudo isso que animal sente, né? Muito bem, e daí vão acontecer coisas assustadoras lá naquela casa. E aí ele vai querer saber, na verdade, o que representa essa figura fantasmagórica, essa mulher de preto, o que aconteceu ali, mesmo as pessoas não querendo tocar no assunto, né? Gente, é um livro bem gostoso de ler. Realmente vocês conseguem ler num final de semana, é uma escrita gostosa, uma leitura fluida. Aí tem o filme. Gente, desculpem o barulho, eu tô tendo que fazer vários cortes no vídeo porque tá muito barulho aqui, tá? E aí, sobre o filme, gente, tem o filme de 1989 que eu ainda não tive a oportunidade de assistir. Até onde eu sei, ele é super fiel ao livro. E depois a gente vai ter a de 2012, e que é o que leva a capa do livro. E que eu me lembre, eu acho que eu fui assistir esse filme no cinema. Pelo que eu me lembro, ele é fiel, mas tem algumas coisas, no livro tem coisas a mais, né? Muito mais. Mas tem uma diferençazinha mais pro final, mas o resumo da ópera é o mesmo, tá? Mas tem uma coisinha assim ali que não aparece no filme. E é um filme cheio de jumpscare e desnecessário pra tentar assustar, sendo que a história, a proposta não é cheio de sustos, né? Aquela história de terror gradativo ali. Não tem porquê essa forçação de barra, coisa de filme. Então isso, eu não suporto jumpscare. E também CGI, né? Não suporto CGI também. Então, é um filme legalzinho? É um filme legalzinho. Mas irrita esses jumpscare aí, tá? Então, o livro é bem melhor. Gente, eu vou ficando por aqui, então, com essa dica pra vocês. Vocês ainda encontram esse livro pra comprar. Eu acho que isso é importante, né? Ter facilidade pra encontrar os livros que a gente resenha aqui, senão não adianta, né? Na hora de vocês quiserem pra ler, não acha. Então é isso, fica aqui a minha indicação. E depois tem 2 filmes, né? Eu vou tentar assistir o outro e relembrar o de 2012. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau!